Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Então, para finalizar, né, a gente está na etapa final. Para finalizar essa discussão, eu quero trazer alguns pontos para a discussão, né, para a gente finalizar. A primeira, eu queria trazer uma observação do professor Grayley, que é um ateísta, humanista, muito famoso por sinal. Ele considera que impedir que crianças aprendam a teoria da evolução é uma violação dos direitos humanos, né? Ele é uma posição dele que é uma posição até vezes criticada. Na palestra, algumas pessoas criticou essa posição dele, mas eu concordo com ele, né? Ele comenta o seguinte, que isso faz com que você ensine as crianças a odiar pessoas que não são ameaças para elas, né? Os ateístas não são ameaças para ninguém, né? E quem estuda teoria da evolução não é ameaça, né? Então, assim, ao impedir que as crianças aprendam, você está eternizando conflitos, né? Desnecessário, né? Ou seja, a teoria da evolução não há qualquer correlação científica entre teoria da evolução e criminalidade. Teoria da evolução e bandidagem, né, como eles gostam muito de usar esse termo. Então, mas com o cristianismo tem, né, você consegue provar, usando dados estatísticos, que tem uma correlação entre cristianismo e criminalidade. No meu livro, Ciência para um Cientista, volume 2, eu tenho vários gráficos que eu mostro, um deles eu mostro o seguinte, que a criminalidade por Estado brasileiro tem a ver com religião. Quanto mais religioso for o Estado brasileiro, maior o número de homicídios e criminalidade. Então, assim, com relação ao ateísmo, você não consegue comprovar isso, né? Os números mostram até o oposto, mas com relação ao cristianismo, você consegue comprovar que existe isso no Brasil. Então, a alfabetização no Brasil vai além da boa vontade do governo, né? Muitas pessoas talvez não saibam disso, não tenham interesse, mas a educação no Brasil é um direito constitucional, né? O Brasil ele não tem um sistema educacional porque ele é bonzinho, ou porque nós temos bons políticos, né? Isso é uma obrigação do Estado, né? Então, da mesma forma que educar uma criança é obrigação do Estado, ensinar a teoria correta também é obrigação do Estado. Impedir que as crianças sejam manipuladas, sejam doutrinadas, né? Ou sejam colocadas nessa posição complexa que os religiosos querem colocar, é obrigação do Estado. Mas é claro, a gente não pode deixar o Estado sozinho nessa, né? Porque políticos como o Lula, por exemplo, ou políticos que são mais seculares, eles precisam de eleitores, né? E o Lula começou já a falar algumas coisas de igreja, né? Eu fiquei, o Lula tá cedendo, né? Eu observei que o Lula já começou a fazer a coisa começou a fazer algumas menções à igreja, algumas coisas assim. Então, a impressão me passa que o Lula tá afrouxando, né? E a gente não pode deixar o Lula sozinho nessa, ou deixar os artigos, as pessoas que defendem pelo Estado secular. E essa proposta, se eu conseguisse os 20 mil apoios, poderia ser um sinal, né? Poderia ser uma mensagem, né? E poderia, mas se vocês deixarem a proposta morrer, não tem como fazer nada. Então, a lei per si, ela não muda nada, né? Nós temos inúmeras leis, né? Que a lei do barulho, nós sabemos que não funciona. O Brasil é um país muito barulhento, barulho, a poluição sonora. Existem inúmeras leis sobre a poluição sonora, mas nós sabemos que não funciona, né? Tem a lei do nazismo, nós sabemos que a Constituição, se não me engano, não sei se é uma cláusula pétrea, mas a Constituição diz que nazismo é crime, mas o Brasil, durante o bolsonarismo, nós tivemos o presidente, nós tivemos os ministros, nós tivemos toda uma corte de pessoas. O número de células nazistas no Brasil passou de 1.000, né, que é um número muito alto no Brasil. O Brasil nunca teve tantas células nazistas como tem no Brasil. Mas a Constituição brasileira proíbe o nazismo, né, a apologia ao nazismo. Um abuso de poder por igreja, por exemplo, a máfia dos evangélicos no Conselho Tutelar. Isso não deveria acontecer. O abuso dos pastores para conseguir votos, né, que é o bolsonarismo, isso viola as leis brasileiras, né? O abuso de uso o abuso de poder religioso é punível pela Constituição brasileira, mas nós sabemos que não funciona. O Estado laico, nós sabemos que a gente nem deveria estar defendendo o Estado laico, porque o Estado laico ele é base, mas isso é a teoria, né? A transparência pública, nós temos agora a queda de braço entre o Congresso e o STF, no qual eles querem as emendas sem transparência, e a transparência pública está dentro da Constituição brasileira, por isso que o ministro Dino está batendo a tecla. Eu fiz um convite, né? Eu fiz um convite para o Ricardo, ele aceitou. Agora a gente tem que definir a data, né, para ele aparecer aqui. E nós vamos falar um pouco do trabalho dele, né? Ele me mandou o trabalho dele.
eu achei interessante, né? Eu vou falar brevemente para vocês, mas eu convidei ele para vir aqui. Então, existe uma correlação entre a proposta da evolução, né? O estudo em questão, né, que é o estudo do Ricardo, analisa a relação entre secularismo e diversidade religiosa, dinâmica moral. Então, a pesquisa sugere que secularidade é amplamente aceita como necessária, mas que a expressão religiosa individual varia e é interpretada. Isso reflete uma interação contínua entre normativas laicas e prática religiosa. Eu espero que ele possa vir aqui para explicar melhor o trabalho dele. Então, a proposta que eu fiz, né, que tá lá que eu preciso do apoio, né, de 20 mil apoios, ensino a devolução como obrigatório enquanto proíbe o criação de variações, pode ser beneficiado, né, dos insights dele. Né? A resistência ao criacionismo e a defesa da teoria da evolução pode ser vista não apenas como uma batalha científica, mas também como uma luta moral onde conceitos de laicidade se entrelaçam com expressões da fé. Assim, pode haver um reconhecimento da importância do espaço laico nas escolas para permitir que a educação científica ocorra sem imposição de outras narrativas que não se sustentam. O Ricardo, a gente já conversou várias vezes pelo Facebook, a gente tem umas visões que mudam em alguns pontos, ele parece que tem uma visão um pouco mais light do que a minha, um pouco mais espiritual. Eu não entendi, eu acho que ele vai ter a oportunidade de falar. E eu acho que vai ser uma live muito interessante. Então fica o convite ao Ricardo. Então, desafios no contexto atual, né? O aumento das propostas no Congresso para incluir a Bíblia ensino escola indica uma tensão presente na sociedade. Uma tensão que, na minha visão, não pode ser ignorada, né? A gente não pode permitir, eu acho que nem o ateísta, nem o pesquisador deveria se omitir dessa batalha. Então, essa situação é refletida na pesquisa, onde se discute a dificuldade em manter um espaço verdadeiro laico, né? Isso tem reflexo na pesquisa brasileira. Isso diminui, eu já mostrei isso matematicamente no meu blog, isso diminui a quantidade de pesquisadores no Brasil e a quantidade de pessoas interessadas em serem pesquisadores. Então, portanto, o desafio será criar um espaço na educação que respeite as diversidades morais e religiosas enquanto promove o ensino. Vale notar que a palavra respeite aqui não deve ser usada no sentido religioso, né? Pelo menos para mim, eu não acho que deve ser usado no sentido religioso. Que respeito no sentido religioso é você deixar. É porque não tem como. Isso aqui é uma boca de sinuca. Uma coisa vai se impor sobre a outra, porque a ciência nega a religião. E a religião nega a ciência. Então, quando o cristão ouve a palavra respeita, ele entende como não ensinar Darwin ou ensinar o criacionismo. Né? Respeito para ele é deixar a fé se impor sobre a evidência, né? Que é o que eles fazem. João 20:29, por exemplo, ou Hebreu 1:11, não me lembro a fala memória. Mas então respeite aqui não é você permitir que respeitar aqui na minha visão é o seguinte, que se a ciência não tem nada para dizer sobre o assunto, você deixa quieto. Mas se a ciência tem uma posição com relação ao assunto, a ciência prevalece, a ciência está acima. Então, a minha proposta se alinha à necessidade de laicidade interracional, né? Interracional, que é o trabalho do Ricardo, que eu vou convidar ele. Então, a minha proposta pense nisso, pessoal, né? A minha mensagem ela vai tanto para os ateístas que estão nos grupos de Facebook fazendo piadas, fazendo todas aquelas coisas que eles fazem, e também aos, aos, aos cientistas que não querem se envolver. Então, é uma proposta para vocês pensarem. Abração a todos e até o próximo vídeo. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre.
livre.